Então, bora lá. Mais um estudo aí. O título desse estudo aqui é As 2.300 tardes e manhãs, né? E o subtítulo a gente colocou aí, Início do juízo investigativo ou uma chula desculpa do adventismo decepcionado. Então, a gente vai verificar aí que as 2.300 tardes e manhãs, conforme a Igreja Adventista ensina, é o caminho correto da compreensão da profecia, né? Então, bora lá a gente prosseguir aí nesse estudo aí, tá ok? Vamos lá, então. Nós vamos começar com o testemunho de Jesus. Eu acho que essa parte é mais forte, né? É a do testemunho de Jesus. Qual que é o testemunho de Jesus? Vamos lá entender. Para que o ataque de Antíoco Epifânio, quem é Antíoco Epifânio? Alexandre Magno morre, Alexandre da Grécia morre, e ele é sucedido pelos 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco. Cassandro e Lisímaco foram dinastias que se acabaram muito rápido, mas 2 continuaram com mais força, que eram a dinastia dos Ptolomaidas e também a dos Seleucidas. E o último aí, né, a resistir, foram os Seleucidas, e teve um desses reis que se chamava Antíoco IV Epifânio. Esse primeiro pensamento, né, de Antíoco IV Epifânio na profecia, ele foi apresentado primeiramente por teólogos jesuítas, que inventaram o preterismo e o futurismo. E esse Antíoco, ele faz parte do preterismo. Qual a ideia? A ideia é que as profecias de Daniel eram acontecimentos históricos do passado. E ali no livro de Macabeus e alguns outros relatos históricos, vai mencionar o trabalho que Antíoco Epifânio fez atacando o santuário em Jerusalém, os judeus e tudo mais. Então, quem ataca o pensamento profético, segundo a Igreja Adventista ensina, uma das maneiras deles atacarem é dizer que esse Antíoco Epifânio, ele é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8. E ao eles dizerem que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, é Antíoco Epifânio, eles acabam colocando o cumprimento dessa profecia no máximo até o ano 162 a.C., que é quando Antíoco morre, né? No ano 164, ele perde aí, né, o reinado, e aí, então, ele deixa de ser aí a ponta pequena, segundo a explicação deles aí, né? Acaba falecendo, enfim. Ou perde o reino em 64, ou 162, a morte dele. Então, eles colocam a profecia, o cumprimento da profecia, até no máximo nesse ano. Então, o que eu coloquei escrito aqui foi: para que o ataque de Antíoco Epifânio ao judaísmo seja o cumprimento da abominação da desoladora de Daniel 8, é necessário afirmar que esta profecia teve seu cumprimento até 162 a.C., ano da morte deste monarca, Antíoco Epifânio. Então, aqui nós temos o cálculo das 2.300 tardes e manhãs. E nesta linha temporal, nós vamos encontrar Antíoco Epifânio aqui, mais ou menos nesse período. 162 a.C. É esse o período aí de Antíoco Epifânio. Essa estrela aí em amarelo e escrito amarelo. Ou seja, neste caso, a abominação da desolação, segundo a explicação dos preteristas, ela ocorreu antes de Cristo. E isso não pode ser, já que Jesus, ele colocou a abominação desoladora no futuro para os seus discípulos. Vamos lá ver aí o que Jesus diz em Mateus 24, verso 15 e 16. Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus. Então ele estava falando de coisas que aconteceriam depois dele.
Em Mateus 24, eles saíram admirando ali as pedras do templo, né? E aí os discípulos perguntaram para Jesus, né? Olha só, Senhor, que pedras maravilhosas, né? E Jesus falou assim, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles perguntaram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, lá no verso 3. E aí, olha só que coisa curiosa. Olha só que coisa curiosa. Jesus começa a descrever eventos proféticos. Falsos cristos, falsos profetas, perseguição aos cristãos e tudo mais, tal. E no verso 15 e 16, Jesus fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ao que Jesus estava se referindo? Essa abominação da desolação é Daniel capítulo 8. No versículo 13, dois santos conversam. Até quando durará a visão da abominação da desolação, do templo que foi entregue e tudo mais e tal? Então, Daniel capítulo 8 é um dos textos de Daniel que menciona essa abominação da desolação. Capítulo 9 também, porque também é a mesma profecia, né? Então é interessante que Jesus jogou essa profecia para o futuro. Ele fala, quando pois virdes, ou seja, quando você puder ver, é no futuro. E isso acaba com a ideia de que seja Antíoco Epifânio IV, porque Antíoco Epifânio IV morre em 162 a.C. Então, enquanto Antíoco Epifânio está aqui, Jesus, ele está aqui, ó, nessa parte vermelha. Foi no ano 31 que ele fez essa profecia. E a abominação da desolação, então, não pode ser Antíoco Epifânio, porque ele está antes de Jesus. E Jesus, quando veio, disse que essa abominação da desolação estava no futuro. Logo, a abominação desoladora está no futuro de Cristo, não podendo de forma alguma ser associada ao já falecido Antíoco Epifânio IV. Antíoco IV Epifânio, né? Essa abominação da desolação, então, só pode ser mesmo a destruição do templo no ano 70, tanto que era a pergunta contextual dos discípulos. Diz-nos quando sucederão estas coisas, porque Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra que fosse derribada. E assim, a gente termina assim a primeira parte. Deu para vocês entenderem, ficou claro, porque não pode ser Antíoco Epifânio? Beleza. Vamos agora para a segunda parte, que a gente vai trabalhar para a gente verificar que outra parte da profecia nos ajuda a compreender que não era Antíoco Epifânio, que isso aí é furada, tá? Vamos lá, então. Nós vamos ver agora paralelismo profético. É uma outra coisa que nos ajuda a entender por que não é Antíoco Epifânio. Paralelismo profético, o que é? Deus ele escreve a mesma história do mundo em capítulos diferentes, capítulos e maneiras diferentes, né? O que permite comparação e força-nos a manter-nos na mesma linha histórica. Por exemplo, a profecia, ela poderia ser estudada e comparar com qualquer coisa. Por exemplo, em Daniel capítulo 8, verso 3, aparece um chifre, um carneiro de 2 chifres. E um dos chifres era mais alto, que sobe por último. Alguns compararam esses 2 chifres com as torres gêmeas, porque eram 2 prédios altos, e um deles era mais alto que o outro, porque depois colocaram uma torre, uma antena lá em cima dela, e ele ficou mais alto que o outro. Aí o que acontece? No verso 5 de Daniel 8 até o 8, vem um carneiro, um bode voando. E esse bode dá contra as 2 torres e a derruba. Então, como o bode vem voando e ataca, parecia
o avião lá que atacou as Torres Gêmeas. Então, veja só. Muitos querem seguir a profecia, colocando na profecia aquilo que lhe interessa. É por isso que Deus deu o paralelismo profético, porque quando você coloca a profecia em paralelo, você não consegue fazer essas aberrações. Você vai ter que ser forçado a ter o mesmo entendimento que Deus queria que ele tivesse. Então, o paralelismo profético é outra coisa que demonstra que não é Antíoco Epifânio. Vamos lá compreender? Prosseguir aqui, então, no paralelismo profético. Bora lá. A história que Deus está contando na profecia é a sucessão de impérios sucessão de impérios mundiais, aí, né? Então, a história em Daniel começa com a Babilônia. E aí ele vai Medo-Persa, depois vem a Grécia de Alexandre, com os seus 4 generais, e depois nós vemos Roma pagã com Roma papal na União Europeia, que é o último império humano. Depois nós vemos uma ação divina de julgamento e destruição. Essa é a história contada por Daniel. E Deus, ele contou essa mesma história em vários capítulos, em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11. Vamos lá prosseguir para a gente entender aqui. Ó. Daniel 2 tem uma estátua, e a cabeça da estátua é de ouro. E o que é que representa essa cabeça de ouro? O reino da Babilônia. Aí vem o peito de prata, que representa os medos e os persas. Os medos e os persas que venceram a Babilônia. Nós vamos ver aí um ventre de bronze, que representa a Grécia de Alexandre com seus 4 generais. E aí nós vemos as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que são as 2 fases de Roma, Roma pagã e depois a Roma papal, juntamente com a Europa, obviamente, né? Que é o último reino do mundo na profecia, e em seguida vem uma pedra, sem auxílios de mão. E a pedra representa o reino de Deus, né? Você vai ver Daniel 2,44, falando que é um reino eterno, tá? É um reino eterno. E é cortado sem auxílios de mãos, porque não é ação humana, é Deus que vai intervir, tá? Isso é Daniel 2. No paralelo, em Daniel 7, a gente vai verificar um animal agora, não mais status, mas é a mesma profecia, a mesma história, um animal que é o leão. E esse leão vai representar a Babilônia. O animal que se segue é o urso, que representa a Medo-Persa. Se levanta de um dos lados para mostrar que os persas eram a base do reino e os medos dependiam deles. As 3 costelas na boca, que representa a Lídia, Egito e Babilônia, que eles derrotaram para dominar o mundo. Depois desse animal, nós vemos um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E ele vem apontando para a gente já os 4 generais da Grécia, que dão 4 dinastias aí, né? Depois de Alexandre o Grande. Aí depois nós vemos um animal terrível e espantoso. Ele tem dentes de ferro, para você comparar com as pernas de ferro da estátua, mostrando que é o mesmo reino de Roma. Os 10 chifres, obviamente, serão representados aí pelos pés, né? Porque se era uma estátua de um homem, ela tinha 10 dedos, assim como nós temos 10 chifres aqui, representando os povos da Europa ali, né? Ou seja, Roma dominava na Europa. E o chifre pequeno depois nasce, que é o papado, a segunda fase do Império Romano. Então, sendo Roma aqui, o próximo reino é o reino de Deus. E o que vem na profecia? No verso 9 e 10 aparece o juízo. E ele vai tirar o domínio do chifre pequeno, em Daniel capítulo 7. Então, bastante curioso esse aspecto aí. A profecia prosseguiu no paralelo.
Em Daniel capítulo 8 é que vai ter as problemáticas, porque é em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 11 que vai aparecer detalhes proféticos que lembra Antíoco Epifânio, ao mesmo tempo que lembra Roma. E aí há uma bifurcação no entendimento profético dos cristãos, e muitos acham que é Antíoco Epifânio. E a gente, pelo paralelismo, a gente vai verificar que não dá para ser Antíoco Epifânio. Bora lá então. Daniel capítulo 8 aparece um carneiro com 2 chifres. E aí ele representa o reino da Média e da Pérsia. No verso 20 o anjo diz isso para ele. Aí o que acontece? Depois desse carneiro de 2 chifres aparece um bode com um chifre notável, que aí era Alexandre, né, a dinastia de Alexandre, e esse chifre notável é quebrado e sobe 4 chifres para os 4 ventos do céu. São os 4 generais da Grécia, que batem com as 4 cabeças. Aí, então, nós temos o surgimento de um chifre pequeno. E dá a impressão, por algumas traduções que nós temos em português, de que o chifre venha de um dos chifres, de um dos 4 chifres. E é por isso, então, que alguns vão chegar à conclusão que um desses chifres é o chifre Seleucida, família da qual vem o Antíoco Epifânio. E é curioso, porque se você traduz que esse chifre subiu de um dos chifres, como boa parte das edições em português, em outros idiomas também, você acaba chegando à conclusão de que só pode ser Antíoco Epifânio exatamente porque o terceiro animal é a Grécia, e Roma não surge na Grécia. Agora, quando você vai para o hebraico, nós temos ali uma distinção, um probleminha ali, né? Que nós já tratamos em outro vídeo. Acontece que Daniel ele faz uma espécie de não concordância de gênero. Por exemplo, masculino deve estar com feminino, não, masculino deve estar com masculino, feminino deve estar com feminino. Por exemplo, você diz assim, ó, a saia. Você não pode falar o, que é masculino, e saia, que é feminino. Não dá. O saia, não dá. E ali tem um problema, que a gente não vai entrar aqui agora, e esse problema, gramaticalmente, pela regra gramatical, fala que este chifre sobe dos ventos, de um dos ventos, e não de um dos chifres. E aí os camaradas, como fica estranho subir de um vento, ele prefere deixar que ele saia de um chifre. Alguns vão desprezar essa questão gramatical. Mas mesmo que você despreze a questão gramatical, você vai ter ali um masculino e um feminino que estão destoando. E isso abre a possibilidade dele ter vindo de dois lugares. Ou ele veio de um dos chifres, ou ele veio de um dos ventos. E o último a ser mencionado são ventos. Então, o entendimento adventista é que ele não venha subir de um chifre, é que ele venha subir de um dos ventos. E aí, o que acontece? Este aspecto dele subir de um dos ventos faz mais sentido no paralelismo profético, porque coloca o chifre pequeno em paralelismo com o chifre pequeno que nasceu em Daniel capítulo 7. Se você coloca esse chifre pequeno no capítulo, no terceiro animal, você quebra o paralelismo. E aí fica destoante, porque o último reino do mundo a ser destruído não vai ser o reino romano, que já apareceu nas 2 primeiras profecias, indubitavelmente. Porque o ventre de bronze foi o que venceu os medo-persas. Então, obviamente, as pernas de ferro não pode ser a Grécia, que era o ventre de bronze. Mesma coisa, o leopardo com 4 cabeças é a Grécia. Então, o 4º animal não pode ser a Grécia, tem que ser Roma, ele é um outro animal, ele é um outro reino.
E então, no paralelismo, o chifre pequeno casa com o chifre pequeno do Daniel, capítulo 7. E também tem duas fases, porque no verso 9 ali, fala que ele age para o sul, para o oriente, para a terra formosa. E depois fala que ele faz um ataque ao céu. Ou seja, ele tem primeiro uma fase que ele ataca horizontalmente, que seria a Roma pagã, na sua expansão territorial, e depois ele faz um ataque vertical, que é o ataque do papado, que é um ataque religioso, um ataque ao céu. Sendo assim, faz todo sentido que a destruição final recaia sobre Roma de novo. Né? Se for Antíoco Epifânio, você vai ter que ver o último reino do mundo, em Daniel capítulo 8, vai ser o reino grego, que não faz sentido. Antíoco Epifânio morreu já faz muito tempo. Então, olha só a coisa interessante. Em Daniel capítulo 8, ele fala que após a justificação do santuário, né, ou a purificação do santuário, o chifre pequeno será destruído sem esforço de mãos. Aí você dá uma olhada lá no verso 14 e o verso 25. Essa expressão sem esforço de mão está junto com o paralelismo de Daniel capítulo 2, que fala da destruição do reino de ferro, que é Roma. Entenderam aí, galera? O próximo é Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 9, você vai ter no verso 25 o decreto para restaurar Jerusalém. Então, olha só a coisa interessante. Daniel capítulo 9, ele não menciona reinos, mas ele menciona eventos, períodos e eventos. Então, ele menciona um decreto para restaurar Jerusalém. Esse decreto foi feito por Artaxerxes, no tempo dos Médios e dos Persas, que fizeram um decreto para que os israelitas voltassem para Jerusalém. Então, isso aqui está em paralelo com o carneiro de 2 chifres, com o urso e com os peitos e os braços de prata. Aí nós temos depois, na profecia, no verso 25 ainda, que ele fala 7 semanas e 62 semanas. Ele não menciona reino nenhum, mas essas 7 semanas e 62 semanas, ou seja, essas 69 semanas, foi o período que houve a transição dos persas para a Grécia e a transição de Grécia para Roma. Então, o próximo reino aqui já é Roma. E aí, no verso 26, ele menciona que no período que está Roma, vai acontecer a morte do ungido, também o fim dos sacrifícios, e Roma assolaria o santuário. E isso aconteceu no ano 70. Então, o paralelismo com Daniel capítulo 9, de novo, coloca Roma como o último reino do mundo. E aí, obviamente, nós temos a destruição que será derramada sobre o Assolador no verso 27, que é a ação divina destruindo o reino romano. Quando a gente vai para Daniel capítulo 11, a gente vai verificar no verso 2 o reino da Média e da Pérsia. Você tem lá Cambises, Esmerdes, Dário e Xerxes, que é lá o Assuero, né? Então, o reino da Média e da Pérsia. Depois dele, no verso 3 e 4, Daniel 11 explica Alexandre e depois os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E do verso 5 até o 14 vai mencionar as guerras do sul e do norte. No sul, ali no Egito, ficou os Ptolomaidas, e no norte, ali na Síria, ficaram os Seleucidas. Né? Então vai mencionar essas guerras aí. Só que do verso 15 até o 22, você vai ter Roma pagã, embora ele continue usando as mesmas expressões, norte e sul, rei do norte, rei do sul. Do verso 23 até o 45, você já vem a ação papal. O ataque ao santuário, a aliança, o ataque religioso deles, né? Você vai verificar esse aspecto. E aí, então, que a gente vê em Daniel, capítulo 11, no final, um fim irresistível, não dá para resistir, sem socorro ao rei do norte. Então, queridos, para que o paralelismo fique totalmente harmônico, não dá para entrar Antíoco Epifânio. Porque se entrar Antíoco Epifânio, em Daniel, por exemplo, capítulo 8 e Daniel, capítulo 11, que era onde caberia espaços de entender que seja Antíoco Epifânio, tá? Tem coisas muito semelhantes mesmo. Você vai terminar com o último reino sendo a Grécia e não Roma. Conseguiram compreender até aí? Deu para entender? Ok, glórias.
Agora a gente vai entrar num outro paralelismo para a gente verificar de outro modo que a profecia está tratando que Roma é o último reino, e se Roma é o último reino, faz todo sentido a profecia das 2.300 tardes e manhãs, conforme explica a Igreja Adventista do sétimo dia. Vamos lá, então, agora para o nosso próximo paralelismo. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um paralelismo profético em Apocalipse. Apocalipse, nós temos a história começando um pouco antes, tá? Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, aí segue, né? Grécia, juntamente com Alexandre. Você vai ter Roma pagã, depois Roma papal, nos 1260 anos de seu domínio, né? Mais a União Europeia. E depois tem uma ação divina de julgamento e destruição. Em Apocalipse 11, você vai ver ali os 42 meses no verso 2 e no verso 3, 1260 dias proféticos. Então você está vendo Roma papal no capítulo 11. E menciona a Revolução Francesa no capítulo 11, que aconteceu no período da supremacia papal. Aí, agora tem que vir a ação divina. E ali no capítulo 11 você vai ver que as testemunhas ressuscitam e sobem para o céu. O que é interessante é que a palavra testemunhas são palavras de tribunal. Testemunhas é a pessoa que viu o crime e ela pode comparecer no juízo para testificar a favor ou contra alguém. Então nós temos palavra de juízo aqui no capítulo 11, né? Ela sobe para o céu e quando elas sobem, o ato delas subirem lá para o juízo, né? Nós temos um terremoto na terra que destrói a cidade, ou seja, ação divina que mata, que destrói aqui, né? O reino romano aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui lembra muito Daniel capítulo 7, os 10 chifres. E 7 cabeças poderiam ser entendidas até mesmo como os 7 chifres que tinham sobrado, né? Enfim. O que acontece é que esse dragão, ele vai perseguir a mulher por 1260 dias, ali no versículo 6, e por 3 tempos e meio proféticos aí, no versículo 14. Então, é o mesmo paralelo ali, com Roma papal. E unida com a Europa, que são os 10 chifres. O que é curioso é que no capítulo 12 também vai falar aí da uma ação divina. E que ação divina? Você vai verificar ali no verso 17 que o dragão está irado contra a mulher, aí ele persegue, só que no verso 18 ele para sobre a areia do mar. Agora, por que ele para sobre a areia do mar? Se você vai no capítulo 10 de Apocalipse, você vai verificar em Apocalipse 10 que tem um anjo que ele parou com o pé na água e com o pé na praia. O anjo estava nesse lugar, né, areia do mar. E o que é curioso é que quando você lê Apocalipse 10, falando da função desse anjo, diz que um dos trabalhos dele, além de dar o livrinho lá na mão pro João comer, uma das funções dele era prenunciar a 7ª trombeta, que vem após o juízo. Né? Na realidade, ela é o juízo, né? Então, a conclusão do juízo, né? Então, essa 7ª trombeta, o anjo ele vem para anunciar a 7ª trombeta, ou seja, é a vitória de Deus ali contra o poder das trevas. Então, você tem nessa posição de novo uma atitude divina que para Satanás e faz o juízo e a vitória de Deus aí na terra. Em Apocalipse 13, nós vamos ver uma besta que ela tem boca de leão, aí a gente se lembra da Babilônia. Ela tem os pés de urso, que a gente lembra dos persas, em Daniel 2. Ela se parece com o leopardo, a gente lembra da Grécia. E ela domina, é uma besta arrogante, blasfema, que nem o chifre pequeno, e ela domina por 42 meses, né, ali no versículo 5. Então, é o mesmo papado, né, juntamente ali com os povos da Europa.
E aí, na destruição dele, diz a Bíblia que aquele que levava para cativeiro vai. Aquele que matava a espada deve ser morto à espada. Então, nós vemos aí uma ação de destruição dessa besta também. Apocalipse 17 até o 19, nós temos ali 5 cabeças que já caíram. Se você não viu, você tem que verificar lá o nosso vídeo sobre Apocalipse 17, né? Nós vimos que a primeira cabeça representa Egito, segunda a Babilônia, a Síria, quer dizer, terceira a Babilônia, quarta Medo-Pérsia e a quinta é a Grécia. João, ele vai falar assim lá no verso 10, né? 5 já caíram. Né, das 7 cabeças, ele fala, 5 já caíram. Que são essas aí: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia. E ele fala, uma ainda existe. Essa uma que existe é Roma. E aí a gente vê na sequência que chega a Roma, no paralelismo profético. Essa Roma é a que existe. Mas ele diz que vai vir um outro, que vai durar pouco tempo. E quem destrói, quem vence a Roma, foi a França, quando o Papa Pio VI foi preso. E acabou o período da supremacia papal. Então, a 7ª cabeça, que dura pouco tempo, é a França. E aí, Roma revive como 8º reino. Então, é Roma de novo no final. Tanto é que a gente vai ver que tem uma mulher sentada sobre a besta de 7 cabeças, e o símbolo de Roma, tá? Tem moeda de Roma que mostra isso, era um símbolo de uma mulher sentada sobre as 7 colinas lá, né? Embora alguns teólogos adventistas tenham abandonado essa visão. Rodrigo Silva não abandonou, e eu acompanho ele também nesse raciocínio. Então, obviamente, o próximo agora é o julgamento da prostituta. De novo, você vê juízo aqui. Então, ou seja, na época depois de Roma, você vê juízo. Em Daniel 7 veio o juízo depois. Nós vemos aqui testemunhas em Daniel capítulo 11. E aqui a gente vê o julgamento da prostituta, que seria o julgamento da Igreja Católica Apostólica Romana. E Deus vinga o sangue dos seus servos, matando os seus inimigos ali, né? Então, de novo, esse paralelismo mostra que Roma é o último reino em todos os aspectos. E se Roma é o último reino, quem vai ser destruído sem auxílio de mão não pode ser Antíoco Epifânio. Apocalipse ajuda a gente a entender que a profecia está em harmonia completa. Entenderam esse aspecto aí? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma observação? Deu para entender, então, profecia aí, né? Até então. Cristina? Tá raciocinando aí? Beleza, então. Vamos agora ver um outro paralelismo que ajuda a entender que a profecia é uma coisa só, uma história só, casadinha do começo ao fim. Vamos lá. Agora a gente vai ver a marca profética de Roma. A identidade de Roma na profecia, uma das identidades dela, né, relaciona-se sempre com pés, pernas, pisar e destruição. Então, eu coloquei aí uma armadura de metal aí para representar as pernas de ferro, né? E um camarada sendo pisado aí. Esse é o trabalho, esse é a identidade de Roma: pés, pernas, pisar e destruir. Olha só coisa interessante. Pernas de ferro e os pés de ferro e barro em Daniel. Então aqui, ó, as pernas de ferro e os pés em parte em ferro e parte em barro representam Roma. Aí, ó, de novo, pernas e pés. Em Daniel capítulo 7, a gente vai ver que o animal pisoteava a pés e destruía. Olha só a coisa interessante. Eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, ó, a destruição aí, e fazia em pedaço, ó, a destruição aí, e pisava aos pés. Ó, de novo, Daniel 2 tem pernas e pés, e aqui a gente tem destruição, pisar aos pés. Daniel 7, verso 7. Em Daniel capítulo 8,
a gente tem um chifre pequeno que pisa o exército e assola o santuário. Olha lá. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas do exército lançou por terra e pisou. Até quando? Aí pisou, né? Esse ato de pisar aí é a marca de Roma. Em Daniel capítulo 7 ela pisa também. Em Daniel capítulo 2 é pernas e pés. E aí ele fala, até quando durará a visão da transgressão, ou a abominação da desolação, né? Ou a transgressão assoladora, né? Então, olha só a coisa interessante. De novo, aqui nós temos destruição e pisar. Em Apocalipse capítulo 11, você vai ver que os gentios pisam a cidade santa por 42 meses. Então a gente vê, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas. Ele foi dado às nações, né? E elas profetizarão, quer dizer, foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então esse ato de pisar demonstra que essa é a característica de Roma na profecia. E se nós chegamos em Roma, como um reino demarcado na profecia, entendemos que a Grécia passou, não pode ter parado em Antíoco Epifânio. Até aí tudo bem? Vamos lá ver outro. Pensamento aí, que possa nos auxiliar a verificar que não é Antíoco Epifânio, mas as coisas jogam tudo no colo de Roma. Roma está presente em toda a profecia aí. Agora a gente vai tratar das 7 igrejas, tá? As 7 igrejas ocorreram no período romano, do Império Romano, tá? No ano 96, João vai lá e escreve a carta às 7 igrejas. Mas vamos lá. E a representação delas é do Império Romano para frente. Seria a igreja de Éfeso e tudo mais, enfim. As 7 igrejas de Apocalipse é uma profecia que conta a história da igreja cristã no último período profético. E o do domínio romano, né? O curioso é que ela termina com uma igreja cujo nome significa povo do juízo, ou povo justificado, o que harmoniza com o paralelismo. Por quê? Porque nessa ação divina nós vemos ali juízo e destruição. Então, se as 7 igrejas, a última igreja, que vai representar o último período, ela se chama a igreja do juízo, o povo do juízo, então faz sentido o ensinamento da igreja adventista, porque diz que no último período é o período que o santuário seria justificado, né? Que haveria o juízo, né? Então, Éfeso é a igreja cristã que desanima. Esmirna é a igreja cristã que é perseguida. Pérgamo é a igreja que vai apostatando, e aí tem o início o papado ali. Tiatira é uma igreja morta, é quando a igreja católica já domina, né? Tanto que ele menciona ali Jezabel, a prostituta. Toleras a Jezabel, né? Sardes, nós vemos o despontar protestante. Filadélfia, nós vemos o remanescente protestante, porque os protestantes, cada um fundou uma igreja e aí virou uma bagunça. E aí, Deus levanta o remanescente. E Laodiceia é a mornidão da igreja atual. Essa é a história contada aí nas 7 igrejas. O que é interessante é que o significado dos nomes ajuda a gente a compreender muitas coisas. Por exemplo, Éfeso significa desejável. E ele está contando a história da igreja no início ali da igreja cristã. Esmirna significa mirra, né? Cheiro de mirra, na realidade. E mirra era a erva utilizada nos velórios, né? No sepultamento, na hora da morte, né? E é interessante que essa igreja foi a igreja que o Satanás começou a perseguir. Pérgamo. Aí, quem é Pérgamo? Pérgamo, ele é filho de Andrômaca com o filho de Aquiles, que a fez serva, esposa ou amante. É que tem historiadores que vai mencionar isso aí. O que acontece? Isso é mitologia grega. Andrômaca estava casada com outro homem. Acho que Heitor, sei lá, acho que é o nome dele. Aí veio o filho de Aquiles, que se chamava Pérgamo, matou o marido de Andrômaca
e pegou Andrômaca para morar com ele. Aí alguns dizem que ela foi uma escrava, né? Outros dizem que ela era uma esposa, outros dizem que ela era uma amante. De qualquer maneira, olha só que coisa interessante. Pérgamo representa o período que a igreja apostata, ou seja, que o papado ele engana a igreja verdadeira. Ou seja, é muito interessante, porque lembra a história de Pérgamo, que é aquele que Satanás tirando de Cristo a sua esposa, se casando com ela. Essa era a ideia. E, inclusive, matou a Cristo, né? Então, a gente vê a época da apostasia cristã aqui. Tiatira significa quem sacrifica. E o que é interessante, essa época é a época que a Igreja Católica Apostólica Romana matava gente à torta e à direita porque estudava a Bíblia. Era sacrifício de cristãos para tudo quanto é lado. Como diz Paulo ali em Romanos 8, né? Somos considerados como ovelha para o matadouro, né? É a igreja dominada por Roma. Sardes significa príncipe de alegria. E o que é interessante é que a reforma protestante acontece aí. E o curioso é que a palavra protestante passou a chamar esse movimento, né, de protestante depois do protesto dos príncipes alemães. Quando os príncipes alemães escreveram juntamente com Lutero, com Melanchthon, um protesto contra os abusos de Roma. Quando os príncipes fizeram isso, aí aquele movimento começou a se chamar de protestante. E é curioso que o nome é Príncipe de Alegria. Filadélfia é amor fraterno, né? Era um amor de dois irmãos, um até construiu uma cidade, construiu a cidade e colocou o nome do irmão, colocou e deu ao irmão, né, a cidade, né? E aí que tá, aí que significa amor fraternal. E no movimento milerita, depois da decepção, a maior parte das pessoas abandonaram a fé e acabaram fazendo o quê? Atacando seus irmãos. E aí sobrou um populacho. E esse povinho, que sobrou lá umas 50 pessoas aí, né? História de Adventismo conta 53 pessoas, né? Foi o amor fraterno que ajudou eles a permanecerem firmes e continuarem estudando, né? Então o remanescente nasce aí do protestantismo. É interessante que na igreja de Filadélfia ele fala que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E entendemos isso como referência a fechar a porta do compartimento santo e abrir-se a porta do Santíssimo, né? Aí nós vemos a última igreja, que é Laodiceia. E o que significa Laodiceia? Justiça do povo ou povo justificado. Ou seja, é o povo que vive no momento do juízo, tá? Então, quando a gente olha isso aqui, seguindo os dados históricos apresentados na profecia, a última igreja, o último período, que equivale ao último tempo da história, que seria o tempo que vai virar pedra, que seria, né, o último tempo da história do mundo, é denominada na profecia de Laós de Kaios, isto é, justiça do povo ou povo julgado. O que equivale à ação divina de Daniel 2, Daniel 7, que é aquela questão do juízo, né? A purificação do santuário de Daniel 8. A unção do santo dos santos de Daniel 9, porque Daniel 9 fala aqui, sabe, entende, desde a saída da ordem para... Não, ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santidade, para expiar o pecado, trazer a justiça eterna, ungir o santo dos santos, para quê? Exatamente para o processo de juízo. E também em Apocalipse 17 a 19, que vai falar do julgamento da meretriz. Ou seja, Laodiceia é o período do juízo, e isso bate com o entendimento adventista das 2.300 tardes e manhãs, mostrando que o negócio vai, que no final é juízo mesmo, e que faz sentido a harmonia que a igreja apresenta aí no paralelismo profético. Até aí, tudo bem? Deu para entender tudo isso aí? Bora lá, então. Vamos ver outras coisas aqui que possam ser apontadas aqui, né? Como evidência de que a compreensão adventista das 2.300 de manhãs está correta.
Agora nós temos aqui as palavras razão e maré. Em branco, aqui em hebraico, nós vemos razão. E aqui nós temos em amarelo aqui a palavra vemaré. Tá? Então, razão e maré. O que é razão e maré? Né? Vamos lá. Os camaradas que nos atacam, eles dizem que as 70 semanas não tem ligação nenhuma com Daniel capítulo 8, às 2.300 tardes e manhãs. E aí eles perguntam assim, zombando, é certo que as 70 semanas são cortadas de algum lugar? Aí ele fala, mas em Daniel menciona vários períodos. Por exemplo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é os 1.260 anos. Os 1.335 dias lá, né? Os 1.290 dias, 2.300. Ele fala, por que tem que ser dos 2.300? Então nós vamos explicar aqui e isso fica claro e acaba com essa conversa já. E o que resolve isso são as palavras razão e maré. Daniel capítulo 8 traz duas palavras distintas para a visão. A primeira é razão, e Daniel usa ela para se referir à visão completa. O carneiro com 2 chifres, o bode com o chifre notável, os 4 chifres que sobe para os 4 ventos, o chifre pequeno que sobe de um dos ventos, o trabalho do chifre pequeno e a destruição do chifre pequeno. Ele menciona tudo isso como razão, a visão completa. Agora ele usa uma outra palavra, que é maré, e o anjo apresenta essa palavra para as 2.300 tardes e manhãs. E isso força, gente, a gente entender que as 70 semanas é a explicação da parte inicial da maré, que são as 2.300 tardes e manhãs. Vamos lá para a gente poder entender. Em Daniel, capítulo 8, verso 1, está escrito: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, razão. Apareceu-me uma visão, razão. A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. A palavra que ele usa em Daniel 8:1, razão, significa visão. E ele usa para falar de toda a visão. Veja, está no primeiro versículo. Ele tive uma visão, aí ele tive uma razão. E ele vai explicar toda a profecia razão agora, tá? Então aqui tem Daniel capítulo 8, verso 1. Aqui eu circulo a palavra razão. Aqui embaixo está lá, tá vendo? Ó? Uma vista, um sonho, uma revelação, um oráculo, uma visão, entendeu? Então, Daniel está falando da visão completa, tá? O que é a visão completa? Tem o carneiro de 2 chifres, o bode com chifre notável, a queda do chifre notável, a subida de 4 chifres no bode, o chifre pequeno subindo do vento, chifre pequeno atacando o sul, o leste e Jerusalém, o chifre pequeno atacando o céu e pisando as estrelas, o chifre deita por terra e pisa o santuário, 2.300 tardes e manhãs para justificar o santuário. Então, tudo isso aqui é a razão. Tudo que ele viu, ele chama de razão. No versículo 13, há uma discussão entre 2 anjos, né? Uma conversa. Depois disso, ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício? A palavra sacrifício não existe no original, tá? É só contínuo. Eles acrescentaram o sacrifício para associarem ao Antíoco Epifânio. Então, uma das respostas que a gente pode dar é que não tem a palavra sacrifício, não tem a palavra é contínuo. E da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o seu exército a fim de serem pisados. De novo, a palavra visão aqui é razão. Então, eles estão conversando. Até quando vai durar a razão? Até quando essa profecia vai durar, né? Ou seja, qual será o final dela, né? Por quê? Porque até quando durará não significa por quanto tempo durará. Até quando durará é quando será o fim desse trabalho que eles estão vendo na razão. Então, significa até quando durará, que é igual quando será o fim. E não por quanto tempo durará a razão. Porque alguns entendem que o trabalho do chifre pequeno duraria por 2.300 tardes e manhãs lá. Mas não é isso. Ele fala até quando e não por quanto tempo. É diferente. Até quando significa qual é o fim?
Por exemplo, eu pergunto para vocês, até quando vocês vão ficar assistindo essa live? Eu estou perguntando qual vai ser o fim da live ou qual o momento de você sair, né? E no caso, está perguntando até quando, né? Que o papado vai fazer todas essas coisas aí e as coisas vão ficar por isso mesmo. Logo, o tempo em que o anjo dá não é o tempo de toda a visão razão, mas o tempo em que viria a intervenção divina para justificar o santuário. Porque o santuário está sendo atacado. Ele fala, poxa, até quanto tempo que vai ficar esse negócio aí? Até 2.300 de manhã, quando descumprir 2.300 de manhã, aí Deus vem para justificar o santuário, né? Estou usando a palavra justificar, porque a palavra purificar lá é a palavra tzadak, que significa justificar mesmo. Pode ser traduzida como purificar? Pode, como você vê em várias bíblias. Mas, tanto porque a justificação do santuário ocorria na purificação do santuário mesmo, no dia da expiação, né? Mas a palavra é justificar, por isso que estou usando a palavra que está lá no texto. Aí você vai para Daniel 8,14, ele vai falar o tempo, até quando, né? Isso aí duraria. Ele fala assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será justificado. Sem explicar o ponto de partida para esse período, né? O anjo apresenta as 2.300 tardes e manhãs como o tempo limítrofe entre a visão razão e o trabalho do chifre pequeno, né, que é a visão razão, e a intervenção divina. Então, ele vem para esse período, então, vai determinar o tempo em que está acontecendo toda a razão, aí fecha esse aspecto e agora vai ocorrer a justificação do santuário. No verso 15, Daniel, ele pede o entendimento da visão. Olha lá. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro, né? Então Daniel estava querendo entender a visão. Que visão é essa que Daniel procurava entender? De novo, você vai ter a palavra razão. Então Daniel não estava entendendo o carneiro, não estava entendendo o bode, não estava entendendo o chifre pequeno, não estava entendendo. O que ele faz então? No versículo 15, Daniel quer compreender toda a visão razão, a qual o anjo explica nos versos 16 a 15. Como ele falou que ele não entendeu a visão, aí o anjo vem no verso 16 até o 26 e explica que o carneiro era o reino da Média e da Pérsia, lá no verso 20, o bode peludo era o reino da Grécia, o chifre notável era Alexandre, ele explica dos 4 generais, enfim. Então, do verso 16 até o 26, ele dá a explicação da razão, porque Daniel não entendeu no verso 15 a razão. Na explicação, o anjo elucidou o carneiro e 2 chifres, o bode de chifre notável, a queda do chifre notável, a subida dos 4 chifres no bode, o chifre pequeno que sobe, o chifre pequeno atacando o sul, o leste de Jerusalém, o chifre pequeno atacando o céu e pisando as estrelas, o chifre deita por terra e pisa o santuário. E quando chega nas 2.300, o anjo não explica na sua apresentação. A única coisa que o anjo não explicou para Daniel em Daniel capítulo 8 foi a razão. Foi a maré, às 2.300 tardes e manhãs. Então essa parte não foi explicada. Aí que vem o verso 26, o anjo fala, e finalmente, quanto à visão da tarde e das manhãs, que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda o segredo por hora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Quando ele fala das tardes e das manhãs, está se referindo às 2.300 tardes e manhãs mencionadas no verso 14. E que ele não explicou. E nesse Daniel 8:26, como é que ele chama as tardes e manhãs? Ele muda a palavra. Ele chama de maré. Itavê maré, né? E a visão, né? E olha só que coisa interessante. Maré, que é visão, se referindo à tarde e à manhã, é a única parte não explicada pelo anjo. Ele não explicou as 2.300 tardes de manhãs.
E o anjo usou a palavra maré para se referir a ela, diferente do termo empregado para a visão completa, que era razão. Quando você vai no verso 27, Daniel fica doente e não entende a visão. Olha lá. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei e espantava-me a respeito da visão. E não havia quem a entendesse. E visão, ali que está em amarelo, que ele não entendeu, ele usa a palavra maré. Ou seja, o que ele não entendeu agora não é a razão, a visão completa. Ele entendeu o carneiro, entendeu o bode, entendeu os chifres. O que ele não entendeu é a maré, a visão da tarde e da manhã. Daniel, espantado, afirma não ter entendido a visão. E o vocábulo empregado que ele usou neste momento foi maré. Isto é, ele não entendeu as 2.300 tardes e manhãs, a única parte que o anjo não explicou. Daniel 8:27, aqui, ó, tá lá no hebraico, e aí cerquei ali a palavra, nesse momento agora tá ramaré, esse Hzinho na frente aqui, esse re, né, ele é o artigo, tá? Então, ramaré, não entendeu? A visão, né? No verso 23 do capítulo 9, acontece uma coisa curiosa. O que é o capítulo 9, então? Daniel, capítulo 9, Daniel, ele começa falando que estudou o profeta Jeremias e chegou à conclusão que demoraria o cativeiro 70 anos. E aí Daniel ficou apavorado. Por quê? Porque se o cativeiro demoraria 70 anos e Deus me diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado, o que Daniel entendeu? Que o santuário só seria justificado, ou seja, o santuário só seria reerguido, né? O templo de Salomão que foi destruído só seria reerguido depois de 2.300 tardes de manhãs. O que ele entendeu? Que por causa do pecado do povo, Deus estava aumentando o castigo de 70 anos para 2.300 anos. E aí Daniel ficou aflito. Por isso que ele vai orar no capítulo 9, pedindo misericórdia para Deus, perdão dos pecados, para que Deus não amplie o cativeiro por todo esse tempo. E a palavra... e aí, enquanto ele está orando, pedindo misericórdia para Deus, um anjo vem para fazer ele entender. E lá no versículo 23, está escrito assim: no princípio das tuas súplicas, quando ele começou a orar, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O anjo diz no verso 23, então, que Daniel deveria entender a visão. Agora, essa palavra visão é a palavra maré. Agora que está bemaré, né? Na visão, com a visão, né? Enfim, ele agora está mencionando no capítulo 9 a mesma palavra maré do capítulo 8 que Daniel não entendeu no verso 27. Então, estudando o livro de Jeremias, em resumo, Daniel viu que o cativeiro duraria 70 anos. Logo concluiu que as 2.300 tardes e manhãs, para justificar o santuário, fosse uma prolongação do cativeiro. Por isso, Daniel orou a Deus pedindo misericórdia. Mas aí o que aconteceu? Ele não desejava que o cativeiro fosse prolongado por tanto tempo, né? Percebendo a confusão de Daniel, Deus envia um anjo para explicar a profecia, tirar as dúvidas do profeta a respeito da visão maré. Então o anjo começa explicando para ele que não, filho, o cativeiro vai acabar. Vai sair um decreto que vai acabar o cativeiro. E aí a gente começa a contar essas 2.300 tardes de manhãs. Vamos lá entender esse aspecto aqui. Em síntese, né? Daniel 8:1, ele tem uma visão que ele chama de razão. E é a visão completa, né, de todo o capítulo 8. No capítulo 8, verso 26, o anjo fala que a visão da tarde e da manhã é verdadeira. E o anjo não explicou essa visão. Foi a única parte que ele não explicou. Em Daniel 8:27, Daniel diz que não entendeu a maré, que foi a parte que o anjo não explicou. Em Daniel 9:23, o anjo vem explicar a maré. Então, as 70 semanas fazem parte, sim, das 2.300 tardes e manhãs, que é a maré do capítulo 8, né? Então, na explicação do anjo, ele explicou toda a visão, com exceção das 2.300 tardes e manhãs, que passa a ser explicada no capítulo 9, a partir das 70 semanas, que servem como se fosse um selo
da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Até aí entenderam a questão da razão e da maré? Ou tem alguma pergunta aí a esse respeito? Nenhuma? Beleza? Vamos lá. Prosseguindo agora para uma outra parte. Eventos do sexto selo, a gente vai verificar agora, em associação com a profecia. Vamos lá. Eventos do sexto selo e a pregação de Guilherme Miller. Vamos lá. As festas judaicas eram 7. A Páscoa, no dia 14 de Nissan. Pães asmos, no dia 15 a 21 de Nissan. Primícias, no dia 16 de Nissan. Pentecostes, mais ou menos ali, né, dependendo da época, né, porque o mês teve 29 dias, depois 30 dias. Mais ou menos aí 7 de Sivan, que é 50 dias após as primícias. Depois nós tínhamos as trombetas, que era no dia 1º de Tishri, e aí se passavam 10 dias, né, deles meditando, se preparando para o juízo, que a trombeta preparava para o juízo. E aí vinha a expiação, que era o juízo, no dia 10 de Tishri. E a última festa, a festa do tabernáculo, dia 15 a 21 de Tishri. Vamos lá entender esses aspectos aí. O que nos interessa nesse momento são as festas das trombetas, no dia 1º de Tishri, e o dia da expiação, que é o juízo, no dia 10 de Tishri. O que representa aqui? As trombetas, elas eram uma festa que acontecia para prenunciar o juízo. Então, quando eles tocavam trombeta, as pessoas sabiam que faltavam 10 dias para o juízo, que era o dia da expiação, que aconteceria lá no dia 10 do 7º mês, que era o mês de Tishri. Até aí, eu acredito que vocês entenderam bem. Apocalipse 6, ele fala dos selos, tá? E o sexto selo, ele vai apresentar lá, primeiro, um terremoto, e aí nós entendemos como o terremoto de Lisboa. Na sequência, apresentaria... o terremoto de Lisboa aconteceu dia 1º de novembro de 1755, é importante olhar a data também. Na sequência, Apocalipse menciona o sol escurecendo e a lua em sangue. E aconteceu nessa mesma data, no dia 19 de maio de 1780. Nós vemos também, em seguida, a queda das estrelas, né? Que aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Essa é a sequência do sexto selo ali em Apocalipse. Miller associava todos esses eventos à sua pregação desde 1831. Então, Miller começou a pregar em 1831, quando ele fez aquela oração para Deus, se Deus quiser que Deus mande alguém chamar ele para pregar, e aí o sobrinho veio chamá-lo, foi em 1831. Ele associava, então, esses eventos do sexto selo à sua pregação, mostrando da proximidade da vinda de Cristo, porque de fato tinha acontecido o terremoto de Lisboa, o sol escuro, a lua de sangue, então ele apresentava esses fatos. Mas o que é curioso é que a pregação de Miller não foi para frente. Muito tímida. A pregação de Miller passou a bombar depois da queda das estrelas, porque aí fechou o sexto selo, né? Os eventos preconizados no sexto selo, todos aconteceram na devida ordem. Então, Miller começou a apresentar isso como uma evidência de que o seu ensinamento, de que a volta de Jesus aconteceria ali em 1843, 44, estava certinho. Tá? Desde 1834, a pregação de Miller passou, então, a cumprir o papel dos 10 dias da festa das trombetas, que prenunciava o juízo. Olha só que coisa interessante. 33 teve, outono de 33 teve a queda das estrelas. Aí o que é interessante, a gente contaria a primeira trombeta do outono de 34 ao outono de 35. Ou seja,
a pregação de Miller começou a bombar, anunciando que a volta de Jesus estava perto, e eles acreditavam no juízo final da volta de Jesus. Então, era anúncio do juízo também. O segundo dia da festa seria representado pelos anos do outono de 35 até o outono de 36. O terceiro ano da festa seria o terceiro dia da festa seria representado pelo ano de 36 e 37. E assim sucessivamente. O que é interessante é que você vai verificar que o último ano daria do outono de 43 ao outono de 44. E isso é muito fantástico. Essa ideia do outono de 43 e outono de 44 ser o último dia. Porque quando você compara com o cumprimento da profecia, vai dar no dia do juízo, o dia da expiação, no outono de 43 ao outono de 44. Isso aqui é super importante. Deixa eu até olhar aqui no rostinho de vocês para poder explicar melhor esse aspecto. Vamos lá. Nós vemos o Guilherme Miller usando as trombetas. A sexta trombeta era a explicação lá, então, do terremoto de Lisboa, 1755, do escurecimento do Sol e da Lua, né, em 1829, né? É isso aí? 19 de maio de 1780, não, 1780. E aí, quando acontece em 33, outono de 33, a queda das estrelas, a pregação de Miller, a partir do ano seguinte, porque ela aconteceu em novembro, né? Essa queda, né? Dia 13 de novembro, a partir do ano seguinte, é que a pregação de Miller começa a crescer. E é muito curioso, então, que a gente pode entender que o juízo passou de fato a ser anunciado, né? O povo começou a ser sacudido com a ideia do juízo a partir do ano seguinte, que seria o ano 34. E aí a gente pega o ano 34, 35, e a gente vai fazendo aquele paralelo. O último ano da profecia vai acabar casando com o dia da expiação. E o dia da expiação era quando acontecia o juízo. Então, isso harmoniza, porque no final das 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, daria o juízo, que bate com Daniel capítulo 7, que depois, para destruir o chifre pequeno, vai ser o juízo. O julgamento da prostituta como o último evento, né? Então, esses aspectos também acabam tendo harmonia aí, né? Nesse aspecto. E aí, então, a gente chega direto aí nas 2.300 tardes e manhã, tá? As 2.300 tardes e manhãs, a gente vê aí que é um período completo. Aí, em Daniel, capítulo 9, mostra 70 semanas, que seria o selo e início das 2.300. Como assim selo? Selo de autenticidade. Para você saber que você está fazendo a contagem certa, você precisa dessas 70 semanas. E isso ajuda também, porque quando você vai ver os decretos, tem o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes. Então, são 3 anos que poderia ser o começo da profecia. Por isso que as 70 semanas é importante, porque ela preconiza o batismo de Jesus, morte de Jesus e fim do sacrifício, e fim do tempo dos judeus. Então, uma data só pode dar certo com todo o período profético. Então, ela serve de selo de autenticidade, mostrando que você está na contagem certa. A gente começa aqui com a ordem para edificar Jerusalém, né, em Daniel capítulo 9, até a unção do príncipe. Aí ele diz que vai haver 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas desde o princípio da profecia até o batismo do príncipe. Depois dessas 69 semanas, né, porque 7 semanas mais 62 semanas, das 69 semanas, teremos só apenas uma última semana, né? E na metade dessa semana seria cortado o ungido e também cessaria os sacrifícios. Se todos esses eventos se cumprirem certinho, a gente chega no final, na justificação do santuário, né? O tempo da justificação do santuário. A ordem para edificar Jerusalém, ela ocorreu no 457, 456, é a única data que dá certo, no decreto de Artaxerxes, que aconteceu no outono. Por que você coloca 2 anos, Weder? 457, 456. Está no outro estudo nosso aí, sobre ano 0
ou anotonal, está lá no canal. Você vai olhar que a profecia foi dada no outono de 457. Então, ou seja, o primeiro ano ele se estende do outono até o outono do 456, né? Por isso a gente coloca 2 anos. Então, dessa data até o batismo de Jesus, haveria 7 semanas, que seria 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. Então, a gente chega no ano 408, 407, a cidade está reconstruída, né? E o povo está restaurado aí, né? O povo judeu está restaurado. Aí, dessa data até o batismo de Cristo, vai ser 62 semanas, ou seja, 434 anos, que vai acabar chegando no ano 26 a 27, que é o batismo de Jesus, que ocorreu no ano 27. Ainda aqui é o início da última semana. Nessa última semana, na metade dela, nós vamos ter a morte do ungido, né? O ungido será cortado, a morte de Jesus, que aconteceu no ano 31, né? E aí, na outra metade, a gente tem o fim do tempo que foi dado para Israel, porque ele falou, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. E esse tempo acaba aqui, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Se você olhar em Atos capítulo 7, capítulo 8, você vai verificar que depois do apedrejamento de Estevão, houve uma perseguição, e aí a igreja foi para todo mundo e começou a pregar o evangelho para os gentios. Então o selo está correto. O final, então, da profecia tem que ser o juízo, a justificação do santuário. Então esse é o significado da profecia. Com todo esse encadeamento profético, paralelismo profético e amarrações, a gente verifica uma coisa. Roma tem que ser o reino final. E outra coisa que a gente precisa ver é que o juízo acontece no final. Que Deus abençoe vocês. Esse é o estudo de hoje. Se tiverem alguma pergunta, só fazer agora. Pastor Alfredo, o senhor pode orar por nós aí, por favor? Tá bom, vamos orar. Bom Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo, quando nossa visão se amplia mais, e outros dando margem a mais aprofundamento na Tua palavra. Agradecemos aí pela palavra do nosso professor que esteve transmitindo essa aula, e que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, e que a Tua palavra possa ser o nosso guia e a nossa rocha firme, onde estejamos bem firmados. Louvamos o Teu nome, guarda-nos nessa noite e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.